A palavra de hoje vai nos ensinar a amar verdadeiramente o Senhor. Amar a Jesus pelo que Ele é. Amar a Jesus pelo que Ele é. E não a gente viver um amor somente pelo milagre. Porque depois do milagre existe um propósito. Se a gente não entender o que é propósito, o que é chamado, dificilmente nós vamos entender o que é uma fé de milagres. E dificilmente nós vamos viver milagres em nossa vida. Eu digo isso porque eu já busquei milagres na minha vida e só depois de entender o que é o chamado de Deus que eu pude ter a graça de viver o milagre na minha vida. Viver aquilo que os médicos dizem que é impossível. É impossível. Qualquer dia eu dou testemunho aqui, mas foram 12 anos de busca de um milagre, de uma cura em que os médicos diziam não ter, teria que conviver com a enfermidade. E o Senhor concedeu 12 anos. Por que demorou 12 anos? Porque eu demorei a entender que era eu que tinha que fazer algo mais, que era eu que tinha que dar passos na fé, era eu que tinha que mudar a minha visão de mundo, a minha visão de quem era Cristo verdadeiramente, que não era o Cristo dos milagres, não eram os milagres de Cristo, mas o Cristo dos milagres. Eu demorei tempo para entender que Jesus é muito mais que os seus milagres. Ele é o Senhor que realiza milagres. Ele é. Ele é. Então, vamos agora para o Evangelho para a gente trabalhar a nossa fé à luz da palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em João 21, 15 a 19. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. E assim diz o Senhor. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais que a estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, entenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de Deus, quantas vezes eu me deparei com ela? E quantas vezes eu me deparar com ela, o Senhor vai mexer nas estruturas da minha fé. O Senhor te pergunta hoje: ama-me mais do que os seus? Ama-me mais do que os seus bens? Ama-me mais do que a este mundo? Ama-me mais do que te faz feliz aqui nessa terra? Ama-me mais? Ama-me sobre todas as coisas? O Senhor vem perguntar para a gente. Hoje é Jesus que nos pergunta: aonde está o nosso amor?
aonde verdadeiramente está o nosso amor. E essa palavra, nós vamos hoje mergulhar numa reflexão, pelo menos o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, é a gente compreender o chamado de Deus na nossa vida. Pedro foi chamado no encontro com Jesus lá atrás para ser pescador de homens. Pedro conviveu com Jesus. Pedro foi transformado por Jesus. Aquele homem grosso, ignorante, que tomava decisões precipitadas, foi sendo moldado pelo amor de Deus. Pedro foi escolhido. Pedro foi chamado por Deus. Bom dia, Silvia. Deus abençoe o seu dia. Nessa reflexão da palavra, onde Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: ama-me? Amas-me? Nós olhamos para Pedro, o homem que foi chamado e foi moldado por Jesus durante toda a sua missão. Jesus passa pela paixão de morte na cruz, está aqui, ó, de morte na cruz, ressuscita. Os discípulos vivem verdadeiramente a experiência de estar com Cristo ressuscitado. E quando Jesus vai à praia, encontra os seus discípulos de volta à mesma vida de antes do seu chamado. É isso que o Evangelho de hoje vem nos mostrar. Pedro voltou a colocar a mão na vida velha. Pedro e todos esses homens que não conseguiam pescar, Jesus se aproximou deles. Jesus deu-lhe o alimento da mesma forma como foi no chamado. E eles estavam desprovidos da veste nova que Deus havia dado, que Jesus havia dado para eles, da missão que tinha dado. Tanto que Jesus encontra Pedro nu. Na palavra diz um pouco antes desse trecho do Evangelho de hoje, que Pedro se joga ao mar porque estava nu. Pedro esqueceu as vestes do chamado, da conversão, da vida em Cristo. E isso acontece com a gente sempre. Deus nos chama, Deus nos dá uma vida nova, Deus nos cura, Deus realiza milagres em nossas vidas e na primeira oportunidade a gente volta para a vida velha. Na primeira oportunidade a gente esquece o chamado de Deus, porque o mundo fala mais alto nos nossos ouvidos. A nossa compreensão do que é a verdade de Deus, ela é rapidamente sufocada pelas verdades que o mundo quer nos empurrar. Basta você ligar um aparelho de televisão. Basta você ligar um aparelho de televisão que as verdades do mundo, quer sufocar os seus valores. E a gente passa a esquecer do que realmente são os valores do nosso chamado, do nosso propósito de vida. Se a gente não entendeu que nós temos uma missão e qual é a nossa missão, eu acho que antes da gente buscar realizar qualquer sonho na face da terra, pelo menos é isso que eu tenho vivido na minha fé, a gente tem que primeiro entender qual que é a nossa missão, qual que é o nosso chamado. Não adianta a gente apostar num sonho que vai nos afastar de Deus. Não adianta a gente viver realizações que vão nos afastar do propósito de Deus na nossa vida. Se hoje viver sonho é sucesso financeiro, é sucesso profissional, é sucesso de uma vida próspera, nós podemos ter tudo isso. O Senhor nos mostra.
Quantos homens da Bíblia que foram prósperos? José de Arimateia era um homem próspero, mas que soube viver o propósito e o chamado dele. O que adianta eu ser próspero e não fazer discípulos? O evangelho de hoje, quando Jesus pede para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele está relembrando ele do chamado que ele tem que fazer discípulos. Que ele tem, Deus deu a ele uma missão de cuidar. Um pastor de ovelha é aquele que as ovelhas ouvem a voz. As ovelhas não saem do seu caminho. E se alguma ovelha sair do caminho, é o pastor da ovelha que vai e resgata essa ovelha, que cuida dessa ovelha. Então, que nós possamos trazer para a nossa vida hoje, verdadeiramente, qual que é o chamado de Deus? Qual que é o propósito de Deus? Por mais que o propósito de Deus na nossa vida seja de dificuldades. Bom dia, Vera. Deus te abençoe. Por mais que seja de dificuldades. Então nós, pelas influências da nossa vida, das pessoas em nossa vida, dos meios em nossa vida, de tudo que está acontecendo em nossa vida, pelas influências, nós deixamos de viver a vida nova que Cristo nos deu e passamos a voltar à vida velha. O que me chama a atenção muito nessa palavra de hoje, primeiramente é lógico, a gente ser fiel na vida nova, ser fiel no chamado, ser fiel no que é de Deus, por mais que demore a acontecer, por mais que as coisas são difíceis em nossa vida, nós temos uma missão muito grande. Nós temos pessoas que são a nossa missão. Olha o que Deus coloca no meu coração. Nós temos pessoas que são nossa missão. Um matrimônio, filhos, irmãos, pais, alguns amigos que fazem muito sentido e que caminham com a gente e que são parte da nossa família. Essas pessoas são nossa missão. Nós não podemos falhar na nossa missão, porque são ovelhas que o Senhor nos capacitou e nos deu como missão para caminhar junto com essas pessoas. Se eu falhar no meu matrimônio, eu vou estar falhando na minha missão. O que Deus coloca nessa palavra é que a vida nova que Ele me deu quando eu saí daquela igreja é para que eu não olhe para trás. É que o homem velho, o homem solteiro, morreu ali naquele dia. Eu não posso me interessar pela vida velha, porque hoje muitos matrimônios estão terminando. Porque se deixa seduzir pela vida velha. O que é a vida de solteiro? É você esquecer do compromisso que você tem com uma pessoa. A sua missão. Por mais difícil. A convivência é difícil. A convivência é muito difícil. Mas se o mundo não compreender o que é o chamado de Deus, ninguém leva mais a sério o casamento. Vai levar casamento de novela. Quando você fica compenetrado, capítulo por capítulo, dentro de uma novela, dentro do seu matrimônio você vai usar as mesmas palavras que as brigas das novelas usam. Que quando tem a primeira tempestade você pula do barco. Lembra que nós falamos aqui na reflexão no início, que o mundo vai tentar pregar uma verdade diferente do que Cristo pregou para nós? E hoje existem ferramentas que não há como você dizer assim: ah, isso não me pega. Ah, isso não tem impacto na minha vida. Estuda um pouquinho sobre as ferramentas que a neurociência, que
que as ferramentas, que a hipnose. A hipnose, muita gente desconhece, mas é você anestesiar uma área do seu cérebro e ativar outra. Então, se eu quero passar uma mensagem para você, e eu quero que você entenda e que você corresponda com a mensagem que eu estou passando, eu coloco você a olhar aqui, ó, na ponta do meu dedo. Só que aqui, ó, eu vou tirando de você. Ó, você tá olhando aqui, ó, na ponta do meu dedo, ó. E a outra mão vem aqui e tira sem você perceber. Porque o foco eu coloquei aonde eu quero. A hipnose, ela trabalha exatamente isso. É você dar foco para que você olhe para alguma coisa e não veja outras coisas que estão ali te roubando. E os meios de comunicação são trabalhados para que você corresponda ao que eles querem. Eu não estou aqui dizendo que tudo isso é mal. Eu sou um profissional de comunicação. Isso aqui é comunicação. A palavra de Deus está aqui, ó, aberta aqui atrás. Isso aqui é comunicação. Deus criou tudo para a nossa felicidade, para a nossa vitória. Mas o mundo utiliza de ferramentas poderosas para implantar o que ele quer. Então, se nós estamos hoje vivendo dificuldades no nosso matrimônio, dificuldades na convivência com a nossa família, muito tem influência da comunicação, que se reveste da verdade, mas vem para tirar a gente do nosso propósito. Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro esqueceu do propósito. Pedro foi chamado, foi treinado. Jesus gastou tempo com Pedro. E Jesus gastou tempo comigo e com você. Quanto tempo que a gente conhece verdadeiramente o Senhor? Reflete, é quanto tempo que você está na caminhada? Quanto tempo que você pega a Bíblia e vive, e lê, e busca aperfeiçoar a sua vida religiosa? É o tempo que Deus dedicou para que você viva uma vida nova. Só que o mundo vem toda hora bater na tecla que nós estamos errados, que existe uma outra verdade. E ela vem seduzindo, porque o modelo da verdade do mundo é atrativo, é interessante. Assistir uma novela eu posso dizer que eu não gosto de jeito nenhum. Não gosto de jeito nenhum, não perco tempo com isso. Com todo respeito quem ainda assiste, mas o que a palavra de Deus vem dizer, toma cuidado com o que entra pelos teus olhos. Os olhos são a porta da alma. Os nossos olhos são a porta da alma. O que entra pelos olhos faz morada. O que entra pelos olhos faz morada em nós. E existe uma conversa com o nosso inconsciente. Faz sentido em nossa vida coisas que não são de Deus. E quando a gente para, já é tarde. Então que a gente possa viver o Evangelho de hoje de uma vez por todas, ser mais seletivo no que entra pelos olhos, no que entra pelos ouvidos. Que a gente possa ser fiel ao nosso propósito, ao nosso chamado. Que a gente possa conhecer a palavra de Deus como esse propósito que a gente faz todas as manhãs, de mergulhar na palavra de Deus e refletir o Evangelho diariamente. A gente não fica um dia sem almoçar, sem jantar, sem tomar café da manhã. E a gente não pode ficar um dia sem se alimentar do nosso propósito, da palavra de Deus. Só assim nós vamos ter forças de entender e ter discernimento do que vale a pena para a nossa vida, ou o que não vale, do que as pessoas vêm dizer que a gente tem que fazer. E depois de entender que nós temos uma vida nova, e que a gente não pode voltar e viver a vida velha, dos prejuízos de viver a vida velha, o Senhor vem dizer: apacenta os meus cordeiros. Nós precisamos fazer discípulos. E por que fazer discípulos? Ah, mas eu não sou anunciador da palavra. Você vai entender na sequência desse Evangelho, nessa reflexão que o Espírito Santo vem trabalhando hoje. Se você não fizer discípulos, você estará nas mãos de quem você não soube cuidar.
o teu futuro e o meu futuro estará nas mãos de quem a gente não soube caminhar com eles, de quem a gente não soube ensinar os valores verdadeiros da vida nova em Cristo. Quando o Senhor vem dizer assim: digo, quando eras mais moço, cingias-te e andava onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quando a gente é jovem, quando a gente tem o domínio sobre todas as nossas necessidades, vontades, a gente vai aonde a gente quer. A gente enfrenta sozinho o que a gente quer. Mas quando a gente é mais velho, a gente passa a ter dependência. Vão nos levar aonde queres. Eu lembro do meu pai, do meu finado pai, quando ele começou a envelhecer, ele ficou dependente de mim. Eu fui conduzido pelas mãos daquele homem. Eu aprendi a andar segurando nas mãos dele. No final da vida, ele só podia andar segurando nas minhas mãos. Dá para entender que a gente precisa fazer discípulos? E se eu fosse um menino que sofreu nas mãos desse homem? E se ele fosse um homem que não tivesse vivido a vida nova de Deus, à luz da palavra de Deus? E se ele não fosse verdadeiramente um pai com P maiúsculo, como ele foi na minha vida, eu teria a oportunidade de, na velhice, levar ele do jeito que eu queria, entendendo que o que ele fez comigo eu poderia fazer com ele. Quantos idosos que estão hoje esquecidos pelos filhos? Eu conheci um caso, lógico que eu não vou dizer nome aqui, conheci um caso de uma mulher que ficava sozinha às mãos de cuidadoras que a cada dia trocava. E eu ficava indignado como que os filhos deixavam, como que os filhos não apareciam ali. Iam uma vez por mês, ou 15 dias, ou às vezes mais de um mês. Como que pode um filho abandonar daquela forma que aquela mulher foi abandonada? E aí eu fui conhecer a história. Eu tive a oportunidade de conhecer a história. É lógico que nada justifica. Nada justifica. Mas ela perdeu a oportunidade de fazer discípulos. Ela perdeu a oportunidade, ou não teve a oportunidade, eu não sei o que aconteceu ao longo da vida dessa pessoa. Mas o momento que a gente tem de ser verdadeiramente de Deus, de viver o propósito de Deus, e que os nossos filhos entendam isso na prática, no testemunho do dia a dia, nós precisamos fazer discípulos. E o Evangelho de hoje já é um chamado para essa reflexão. Nós estamos caminhando para o final da nossa palavra. Olá, Elisângela, bom dia. Maria, Graça, bom dia para você também. Obrigado por estar conosco. O Evangelho de hoje, você que não pegou desde o início, vai ficar disponível aqui. Faça essa caminhada, nessa reflexão. O quanto que Deus tem feito em nossas vidas e muitas vezes nós voltamos para a vida velha. Que nós possamos ser fiéis ao chamado de Deus, ser fiéis à palavra que transformou a nossa vida, que nos trouxe até aqui, que nós possamos fazer discípulos, que nós possamos assumir verdadeiramente essa veste que o Senhor nos colocou de filhos de Deus, de boca de Deus na vida de tanta gente que precisa da gente. E depois do Senhor falar: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas mais que o mundo? Tu me amas mais que o seu conforto financeiro? Tu me amas mais que a tua carreira profissional? Tu me amas mais que o entretenimento? Tu me amas mais que tuas convicções humanas? Tu me amas? Depois ele vem falar: vão te levar por onde não queres na sua velhice.
Então que as mãos que te levem na sua velhice sejam as mãos que você preparou no dia a dia. E a palavra termina: e depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. A mesma ordem que Jesus deu quando converteu Pedro, ele dá agora. Quando Pedro volta à vida velha e Jesus reencontra Pedro, porque Jesus não desiste da gente. E Jesus pode ter nos reencontrado agora nessa reflexão. Então a palavra de Deus para mim e para você para esse dia é: segue-me. Segue-me. Obrigado, Espírito Santo. Vamos entregar agora toda a nossa vida, vamos entregar agora todas as pessoas que são a nossa missão, entregar os nossos matrimônios, entregar, Senhor, as pessoas que buscam encontrar uma pessoa para viver essa missão juntos. Entrega agora todos os seus desejos ao Senhor. Que o Espírito Santo traga para a tua vida, ou que o Espírito Santo conserve em tua vida as pessoas que Ele preparou para que seja a tua missão. Possamos entregar quem tem filhos, os seus filhos. Eu entrego agora toda a minha família, a minha mãe, entregue os seus pais. Que possamos entender o cuidado que nós precisamos ter com cada uma das pessoas que são a nossa missão. É o cuidado que um pastor tem com uma ovelha. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, que esse dia, essa sexta-feira, seja uma sexta-feira, Senhor, que essa palavra, que esse evangelho seja selado no meu coração pelo poder do Espírito Santo, que eu possa entender que essa missão que o Senhor me deu da tua fé, que a cada dia eu preciso melhorar a minha fé. Se eu quero milagre, é a minha fé que vai alcançar. Se eu quero segurança, é a minha fé. Se eu quero me livrar das tristezas, dos sofrimentos, é pela minha fé. Eu preciso reconhecer que a minha fé tem que crescer a cada dia. Então que, à luz do Evangelho de hoje, que possamos dar testemunho lá fora agora, de fazer discípulos, de colocar em prática a vida nova em Cristo.